Olá, tudo bem? Nós estamos chegando com mais um programa daqueles que eu tenho certeza que você vai gostar. Por quê? Porque nesse programa a gente abre o espaço para que você conheça um pouco mais, e eu também, para que a gente conheça um pouco mais sobre as personalidades que a gente tem, principalmente aqui no estado de Goiás. Meu convidado de hoje já foi prefeito de Vianópolis por 2 vezes, está agora com mandato de deputado estadual. Ele tem um futuro brilhante pela frente. Deixou o mandato de prefeito na cidade dele com uma avaliação de quase 100%, o que significa que ele fez um bom trabalho com certeza, tanto que nem teve adversário numa dessas eleições dele. Quem vai contar essa história, que começa lá em Vianópolis, mas que tem ramificação pelo estado todo, até porque ele tem parentesco com alguns políticos que já ocuparam a cena política aqui no estado de Goiás, inclusive o pai dele, que já foi deputado estadual também, é ele, o deputado Issi Quinan Júnior, mas que vai explicar por que ele não usa o Júnior daqui a pouco. Tudo bem, deputado? Que prazer recebê-lo. Obrigado por ter vindo. Boa noite. Tudo bem, Paulo. O prazer é todo nosso poder desfrutar dessa sua audiência qualificada e, obviamente, fazer essa conversa sempre inteligente com você. Eu quero aqui saudar todos os nossos telespectadores e dizer que é uma honra muito grande dividir a bancada ao seu lado e poder falar a respeito da pauta política e das generalidades que dizem respeito ao cotidiano do nosso querido estado de Goiás. Que legal, obrigado. Eu que fico honrado com a sua presença, porque é um político da nova geração, né? Embora ele traga já no sangue essa política, através do pai, através de um primo dele, primo em 2º grau, que já foi governador de Goiás. Você vai conhecer essa história daqui a pouquinho, logo depois desse pequeno intervalo. Fique ligado. Olá, sou o Dr. Bruno Costa. Estou passando por aqui para fazer um convite para você que está buscando transformar o seu sorriso ou cuidar melhor da sua saúde bucal. Aqui na Clínica Nucleodonto, temos quase 50 anos de tradição em transformar vidas através do sorriso. A clínica conta com uma equipe completa, com atendimento nas principais especialidades da odontologia, o que permite um planejamento integrado e uma economia de tempo no seu tratamento. Agende uma avaliação e deixe a Núcleo cuidar de você. Muito bem, já estamos voltando. O programa de hoje recebendo Issi Quinan Júnior, ele que é deputado estadual pelo MDB. Issi Quinan Júnior, começa a pergunta, né? Issi Quinan, claro, evidentemente, seu pai era Issi Quinan, foi deputado estadual também, aqui em Goiás, década de 60, década de 70. O senhor não usa o Júnior, por quê? Olha, Paulo, em primeiro lugar eu queria contar a você, aos nossos telespectadores, que nós temos uma linhagem de Issi Quinan na família. O meu bisavô também se chamava Issi Quinan, outros que são nossos ascendentes chamavam-se Issi Quinan e eu me tornei Issi Quinan Júnior. E lá na minha cidade, principalmente em Vianópolis, as pessoas tinham o hábito de me chamar de Júnior, né? Em razão do meu pai levar o mesmo nome. Até para poder diferenciar um e o outro, eu sempre fui o Juninho. Mas a partir do ano de 2008, eu comecei a usar o nome Issi Quinan com mais frequência, tendo em vista que ocorreu o falecimento do meu pai. Então, até uma forma de homenageá-lo, de fazer com que o nome dele se perpetuasse, eu acabei optando por excluir o Júnior e sempre me apresentar como Issi Quinan onde quer que eu pudesse percorrer. É uma forma de homenagem, então, que o senhor escolheu, que o senhor decidiu. Issi Quinan, vamos falar um pouquinho dele e também desse parentesco, primeiro a ascendência do senhor, de onde vem? Nós somos de origem libanesa. Os meus avós paternos eram libaneses, nascidos na aldeia de Barzla, no sul do Líbano. É uma aldeia que fica na encosta do mar. O senhor conheceu lá? Não, eu não tive ainda a oportunidade de conhecer, mas ainda pretendo poder visitar esse lugar que traz gratas recordações, obviamente, que é o lugar de origem aí dos meus avós, da família que tem origem libanesa e que veio para o Brasil em meados de 20. Meu avô chegou para Vianópolis, já casado com a minha avó,
já no final da década de 20, foi radicar-se... Quer dizer, há 100 anos, né? 1920 você está falando, né? Isso. Quer dizer, já há 100 Aí, anos. ele radicou-se lá no distrito de Caraíba, que é um distrito que integra o município de Vianópolis. Lá nasceram os 3 primeiros filhos do casal, o meu tio Jamil, o meu pai Issi e a minha tia Juraci. E os demais 6 filhos nasceram na cidade de Vianópolis, porque posteriormente a esse fato eles se transferiram lá para Vianópolis e ele pôde dar sequência aos seus negócios, era comerciante e evidentemente criar sua família nos anos que vieram pela frente. Tá, e aí são 9 irmãos, então? São 9 irmãos. 9 irmãos. Na política, quem desses irmãos e quem da família entrou na política que, de alguma forma, possa ter inspirado o senhor também a entrar? Meu pai foi vereador na cidade de Vianópolis e, posteriormente, deputado estadual por 2 anos. 2 anos não, 2 mandatos, me desculpe. E em que pese eu não tenha vivenciado esse período, eu tive a oportunidade de conviver muito assiduamente com a questão política, porque isso aí fazia parte também do cotidiano do meu pai. Ele sempre esteve muito integrado no processo político, seja como dirigente partidário, seja como aquele que sempre participou dos episódios, tanto em nível municipal quanto em nível estadual. E isso a casa, aí, consequentemente, era cheia de políticos. Sempre. Eu sou privilegiado por ter tido a perspectiva de conviver com homens aí da geração de 30, onde tinha uma formação cultural muito mais sólida do que hoje. E isso aí, claramente, me inspirou, fez com que eu pudesse optar de maneira espontânea. Eu nunca fui forçado a nada, mas de maneira natural, na medida em que eu convivia com essas pessoas, eu pude tomando gosto pelo assunto e quando os anos vieram avançando, quando eu ingressei na faculdade, fiz política estudantil, fiz parte do movimento partidário da juventude, do partido que eu estava afiliado, presidi esse segmento por 2 mandatos em nível de estado, progressistas, na época PPB. E isso foi contribuindo para que eu me forjasse dentro da atividade política. Eu me recordo nos anos das minhas primeiras lembranças acerca desses ambientes que eu frequentava com meu pai. A gente ia muito ali no Café Central, que era o ponto de encontro dos políticos aí na década de 70, 80. O senhor ainda era menino. Eu era muito jovem. O senhor entendia aquilo tudo, que o Café Central era realmente o ponto de encontro dos políticos, dos empresários, onde se vendiam fazendas. Assim. Isso. Eu ficava meio perdido naquele ambiente, porque eram homens todos mais velhos, né, com uma idade mais avançada. E eu, criança ali, frequentando aquele meio, não entendia muito o que estava acontecendo, mas sabia que meu pai estava lá para conversar de política com os amigos dele. E isso daí é uma recordação forte que eu trago na retina, no subconsciente e no coração, porque foram episódios marcantes. Meu pai tinha uma relação muito forte também com o saudoso Dr. Fued, que foi vereador em Goiânia, Fued Rassi, aliás, que morava ali na Rua 9. E lá na casa do Dr. Fued também, eles se reuniam, era um ponto de encontro quase que religiosamente obrigatório de se frequentar. Quer dizer, desde menino o senhor foi por essa escola? E sempre num ambiente povoado por pessoas bem mais velhas, pessoas de uma geração bem mais anterior à minha. Para você ter uma ideia, meu pai é de 1930. E os amigos todos dessa mesma faixa etária. Então eu era um garoto ali no meio de avós. Já foi criado ali. Isso. Quer dizer, quisesse o senhor ou não, o senhor acabou sendo levado, digamos assim, pelo destino. Né? Pelo destino. Na verdade, eu trouxe esse gosto, acho que no DNA, mas evidentemente que a frequência contínua nesses ambientes que eram habitados por políticos, por pessoas que invariavelmente conversavam a respeito de política, de certa forma, acabou sendo importante para que eu também decidisse optar por esse caminho dentro daquilo que eu tenho como convicção, como
vocação e como aquilo que eu julgo que faz parte das aptidões que carrego comigo. Tanto que o senhor se apresenta como administrador, o senhor fez o curso, né, na faculdade, o senhor é empresário, o senhor é agricultor, que o senhor gosta de dizer, é isso? Eu digo assim, eu sou administrador de empresas por formação, agricultor por convicção e político por vocação. A atividade política, ela compõe esse espectro de vocações que eu acredito carregar comigo e faço política por idealismo, por acreditar, por me sentir realizado no exercício da atividade política, mas sobretudo naquilo que ela pode proporcionar para as pessoas que nós representamos. O senhor tem na família também um outro exemplo também de pessoa que entrou na política, que foi, ele é primo do seu pai, Onofre Quinan. Onofre Quinan. Ele, primo do meu pai, natural de Vianópolis, também nascido no distrito de Caraíba, no ano de 1927 ou 28, salvo engano. E o tio Antônio, pai do Onofre, ele saiu de Caraíba, foi para Vianópolis, fez o mesmo caminho que o meu avô num momento primeiro, né? Num primeiro instante. E aí depois ele foi para Anápolis, o Onofre lá se radicou, tornou um dos grandes empresários no ramo de distribuição de gás de eletrodomésticos do país. Ele foi o primeiro, inclusive, a envasar gás, não é isso? Posteriormente, 1955, se eu não me engano. Participou aí da atividade política, foi vice-governador do Íris, sendo eleito em 1982, na chapa que foi vitoriosa nas eleições daquele ano. Com a renúncia do Íris para assumir o Ministério da Agricultura em 1986, o Onofre ascendeu ao cargo de governador. O governo de Sarney, né? E governou durante 13 meses. Foi 13 meses governador do estado de Goiás. E 4 anos à frente, ele concorreu ao Senado Federal, foi vitorioso, exerceu o cargo por quase 8 anos, tendo falecido em pleno exercício do cargo, né? Em janeiro de 1998, se não me falha a memória. E foi um grande exemplo, um cidadão probo, um empresário visionário, um homem à frente do seu tempo, sobretudo naquilo que se refere às práticas e às condutas empresariais. Embora ele não tivesse tido uma formação escolar, digamos assim. Ele não tinha uma tão formação profunda, né? acadêmica Isso. que o credenciasse para tanto. Tanto Mas que ele fez o tino, supletivo, né, de primeiro e segundo grau, já com 50 anos. Isso, mas o seu tino empresarial, a sua perspicácia, a sua conduta muito proativa, lhe proporcionou galgar importantes patamares em nível também empresarial. Porque ele foi um grande político, um sujeito que exerce o mandato de vice-governador, que é governador e que posteriormente chega ao cargo de senador da República, certamente é que ele possuía consigo imensos valores. E isso a população soube reconhecer. Não custa registrar também a esposa dele, Dona Lídia. Dona que também Lídia foi deputada federal por 2 mandatos, de 95 até 2003. Quer dizer, a política está no sangue. Sem dúvida. E o senhor vai perpetuar essa tradição? Imagina-se o que na família tem alguém que vai dar continuidade além do senhor também? Olha, eu acredito que tudo na vida das pessoas tem que ocorrer com naturalidade. Não adianta você forçar nenhum cenário, sobretudo naquilo que diz respeito à vontade que você possui relacionada à vida de algum terceiro, né? Eu tenho um filho de 3 anos de idade e, obviamente, procurarei dar a melhor formação possível e necessária para ele se forjar enquanto ser humano, mas os caminhos a serem traçados é ele que vai decidir, né? Então Mas ele, como o senhor, também convive no meio político, como o senhor lá no Café Central, olhando aquele pessoal todo, alto, né? Na época, quando a gente é criança, a gente acha que tudo é grande, verdade, né? As pessoas são muito altas. E o engraçado, Paulo, é o seguinte, porque meu pai, quando eu nasci, já tinha 48 anos de idade. Então, naturalmente, os pais dos meus amigos eram bem mais jovens, tinham cerca de 10, 20 anos a menos do que o meu pai. Eu achava aquilo ali um pouco estranho, mas meu pai é bem mais velho que os pais dos meus colegas e isso daí
hoje eu compreendo que foi muito positivo, justamente por esse fato que eu mencionei aqui no início do nosso programa, que os homens dessas décadas mais distantes possuíam uma formação acadêmica, uma formação cultural, uma formação intelectual muito mais sólida do que hoje em dia. Verdade. O senhor percebe isso lá na Assembleia? Aliás, na Assembleia, onde o senhor é, inclusive, o primeiro vice-presidente, não é isso? Sim, eu fui distinguido pela bancada do MDB para representar o partido na mesa diretora que dirigirá esse segundo biênio da 20ª legislatura que nós estamos todos a ela integrados. E eu sou muito grato à confiança dos meus pares, às perspectivas que foram geradas em nível de bancada e essa possibilidade de representar o partido como primeiro vice-presidente da Assembleia Legislativa. Até onde vai esse voo do Isigna Júnior? Olha, Paulo, eu procuro sempre trabalhar, cumprir com as minhas responsabilidades, arcar com aquilo que é relacionado ao exercício do meu mandato, do ponto de vista de representatividade política, de atuação parlamentar, de trabalho legislativo. Então, vocação e inspiração não me faltam para seguir na vida política até quando Deus me der vida e saúde. Entretanto, essa é uma decisão que não compete exclusivamente ao seu desejo pessoal. Mas se não tiver o desejo, ele não se realiza. O povo precisa continuar lhe dando as oportunidades de representá-lo. Naquilo que competir as minhas responsabilidades, as minhas obrigações, ao dever de casa que eu preciso cumprir com louvor, esteja certo você e os nossos telespectadores que eu sempre procurarei ser recíproco à confiança que as pessoas depositaram em mim no momento das eleições. Então, enquanto tiver vida, saúde e oportunidades, eu espero exercer atividade política, porque é o que me causa prazer, é o que me realiza enquanto ser humano e é algo que eu faço e que me propicia o sentimento de estar sendo útil para as demais pessoas que compõem a mesma sociedade que eu. Vamos imaginar uma escadaria à sua frente. Próximo passo é uma eleição. O senhor se candidataria à reeleição, deputado estadual, ou pensa em outro cargo? Não, o projeto que está definido por parte do meu grupo político, por parte minha, por parte dos meus apoiadores, é disputar a reeleição para a Assembleia Legislativa no ano de 2026. E nessa reeleição passa pela sua cabeça assumir também, por que não, a presidência da casa? Isso aí hoje é um assunto que eu nem me atrevo a discutir, porque eu sou muito seguro e conservador em relação ao futuro. Mas se fala muito disso. Eu imagino que o cidadão que nem disputou a reeleição ainda, que não sabe nem se vai vencer a disputa, eu espero que eu vença naturalmente, mas eu acho que soa com uma certa soberba. O cidadão querer discutir, dirigir a Assembleia numa próxima legislatura sem ter as vagas legislativas definidas pela população em 2026. Mas o senhor tem perspectiva para isso, afinal de contas, vindo lá de Vianópolis, o senhor foi eleito com 47 mil votos, o quarto deputado mais bem votado da Assembleia. Sim. De onde vieram esses outros votos, além de Vianópolis? Qual é o seu eleitor base? Olha, eu tive uma votação muito expressiva na região da qual sou oriundo, que é a região da Estrada de Ferro. Em razão do trabalho que eu desencadeei no município de Vianópolis, eu pude me tornar conhecido nas demais cidades que compõem a região da Estrada de Ferro. Isso, obviamente, que ajudou-me a cacifar-me politicamente com as lideranças presentes em cada cidade, mas, sobretudo, com a população que se manifestou nas urnas no ano de 2022. Paralelamente a isso, eu contei com apoios fundamentais que me proporcionaram a condição de disputar de maneira muito competitiva o pleito de 2022, como foi o apoio do ex-deputado Tião Caroço. Foi prefeito de Formosa 2 vezes, foi deputado estadual por 3 vezes, foi conselheiro do Tribunal de Contas dos municípios por 11 anos. E o Tião, sem dúvida nenhuma, foi decisivo na minha eleição em 2022. O apoio do Tião gerou credibilidade para a minha candidatura.
quando eu percorria os mais variados municípios do estado de Goiás, buscando constituir alianças políticas que pudessem me viabilizar eleitoralmente, quando eu mencionava o fato de ser um candidato apoiado pelo Tião Caroço, evidentemente que isso imprimia portas, né? Uma credibilidade muito grande à minha perspectiva eleitoral. Deputado, desculpa, o programa tem meia hora, né? A hora passa, né? Claro, passa rápido. Faltam 3 minutinhos para a gente encerrar esse bloco. Eu quero saber, dentro dessa perspectiva, existe também uma perspectiva de poder por parte do MDB na medida em que o próprio governador Ronaldo Caiado anuncia aos 4 ventos que ele será candidato a presidente da República e, com isso, Daniel Vilela, que é do seu partido, MDB, assumirá o governo do Estado. Isso depois de 27 anos, desde quando o MDB deixou o poder, quando foi lá em 98 a eleição de Marconi Perillo. Essa perspectiva de volta ao poder, como é que o senhor encara, como é que o senhor vê, tanto do seu ponto de vista quanto do ponto de vista dos seus pares do MDB, essa expectativa de voltar ao poder, como é? Eu encaro com muito entusiasmo, mas, acima de tudo, com uma responsabilidade imensa no sentido de entender que o MDB precisa dialogar com várias as frentes, com vários partidos, consolidar essa pré-candidatura do Daniel, que é o nosso candidato a governador, é um dos políticos mais preparados dessa geração em nível de Brasil. O Daniel seguramente está qualificado para ocupar qualquer posto em nível de república. E eu tenho a certeza absoluta que, tendo a oportunidade de governar o Estado, ele irá fazer um grande governo. Mas, para que isso ocorra, é necessário que o partido tenha a maturidade e a humildade de dialogar com todas as frentes, de buscar interlocução com todos os segmentos, de poder fazer essa convergência partidária, que é fundamental para sustentabilizar, sobretudo, uma candidatura majoritária. Então, eu acho que esse é o nosso papel, enquanto partido, nesse processo que precede o início das eleições e que, se Deus assim permitir, terá como candidato a governador do MDB o vice-governador Daniel Vilela. E o vice de Daniel Vilela, quem será? Fala-se também em Adriano Rocha Lima. Seria ele? É uma coisa que já estaria encaminhada ou o senhor particularmente pensaria em outro nome? Não, eu acho que essa discussão ela tem que ser formatada desse modelo que eu acabo de lhe contar, com os demais partidos, com os mais variados segmentos que integram a sociedade, sobretudo com o governador Ronaldo Caiado, que é o grande líder, é o grande maestro desse processo eleitoral que ocorrerá em 2026. Então, eu não vou aqui fulanizar o debate, apontar A ou apontar B nesse exato instante, porque, assim como o Adriano, existem outros nomes de igual valor. Poderia falar a respeito do presidente da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Goiás, José Mário Schneider, né? Tenho outros nomes lá do entorno de Brasília. Então, eu entendo que esse é um momento de diálogo, de convergência, sobretudo naquilo que se refere às pretensões dos demais partidos para a chapa majoritária. Nós teremos uma vaga de vice, 2 vagas para o Senado e mais 2 vagas na suplência de cada senador que disputará o pleito em 2026. Então, essa conversa, esse diálogo e, sobretudo, essa definição tem que ocorrer nesse âmbito partidário e também ouvindo os segmentos organizados da sociedade, essas mais variadas parcelas que estão representadas em algum nicho e que, evidentemente, possuem peso político na disputa eleitoral. Caberia o PT nessa união? O senhor responde daqui a pouquinho. Fique ligado. Olá, sou o Dr. Bruno Costa, estou passando por aqui para fazer um convite para você que está buscando transformar o seu sorriso ou cuidar melhor da sua saúde bucal. Aqui na Clínica Núcleo Odonto, temos quase 50 anos de tradição em transformar vidas através do sorriso. A clínica conta com uma equipe completa, com atendimento nas principais especialidades da odontologia, o que permite um planejamento integrado e uma economia de tempo no seu tratamento. Agende uma avaliação e deixe a Núcleo cuidar de você.
bem, já estamos voltando ao programa de hoje, recebendo o deputado estadual Issi Quinan, ele que é do MDB. A gente já falou sobre o senhor, sobre família, sobre assembleia e começamos a falar sobre política. Eu deixei no final do bloco anterior aquela pergunta, né? Dentre essas alianças que o seu partido espera fazer para buscar essa eleição, vale uma participação? Os senhores pensam, por exemplo, no PT seria possível isso? Porque Maguito Vilela foi quem começou isso lá atrás, ainda na época de Lula. E Daniel Vilela, né, e o MDB, de alguma forma, através da aliança que fez com Sandro Mabel, usou também essa aliança com o PT na eleição municipal aqui em Goiânia. O PT está no radar, de alguma forma, do MDB? Eu não falo aqui em nome do partido, mas isso diz respeito à minha impressão pessoal. Eu acredito que não. Não? Até em razão da conjuntura nacional, eles terão candidato a presidente da República, que deve ser o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, e nós também teremos candidato a presidente da República, que é o governador Ronaldo Caiado. Então, naturalmente, eles irão desejar montar o seu palanque para alicerçar a candidatura do seu candidato a presidente, e nós iremos montar o nosso para poder dar mais robustez ainda à candidatura do governador Ronaldo Caiado ao cargo de presidente da República. Tá bem, então, restam. Que outros partidos o senhor diria agora, nesse momento, que estariam alinhados com o PMDB, com o MDB nessa próxima eleição? E o PT, Paulo, veja Sim. você, ele não integra a base de apoio do governador Ronaldo Caiado na Assembleia Legislativa, em que pese nós, deputados, sobretudo eu, tenho uma relação harmoniosa, democrática, republicana, institucional e até amistosa com a bancada do PT, e eu não tenho dificuldade de me relacionar com parlamentar de espectro algum, mas eles integram o campo oposicionista. Como eles irão ficar durante 4 anos fazendo oposição ao governo do governador Ronaldo Caiado e no momento das eleições vão se alinhar a um projeto que tem o DNA do Ronaldo Caiado na disputa eleitoral? Então eu julgo que essa perspectiva é absolutamente inviável quando você analisa os fatos políticos que aí estão postos. Eu fiz essa pergunta, quando eu faço esse tipo de pergunta, falando bem rápido aqui que o tempo está acabando, é baseado naquela frase de Dilma: na política a gente faz o diabo. Faz mesmo? Não, eu acho que a ex-presidente foi infeliz a usar essa expressão. É claro que você tem que se permitir dialogar e buscar a convergência com todos os setores, sobretudo com aqueles que eventualmente divergem de você em razão de qualquer circunstância. Mas você não pode passar por cima dos seus princípios, das suas crenças, daquilo que te move enquanto homem público. Eu acho que na medida em que você passa a agir de forma promíscua e abre mão, sobretudo, dos preceitos morais, éticos e até mesmo institucionais para buscar o poder, obviamente que você está caminhando pelo percurso equivocado. Pois é, mas não é o que tem acontecido, para encerrar, não é o que tem acontecido na nossa política nacional nos últimos tempos? Ninguém está preocupado com ética, né? É lamentável, Pouca gente está preocupada com ética. Eu acho que o espírito público precisa sempre prevalecer em detrimento do fisiologismo, do pragmatismo, daquilo que é necessário ser feito para chegar ao poder. O senhor se considera um político fora da curva, então? Eu não digo que eu sou fora da curva, mas eu tenho algumas convicções que são muito sólidas e que eu julgo indissociáveis na medida em que eu preciso apresentar um comportamento decente na hora de conversar e convencer o meu eleitor que ele tem total tranquilidade para me dar a oportunidade de representá-lo. Tá bem. Com essa mensagem que o senhor acaba de dirigir ao eleitor, ao telespectador, ao internauta, infelizmente o tempo acabou, mas eu acho que foi suficiente para a gente conhecer um pouco mais sobre Issi Quinan Júnior, que passou a usar o nome de Issi Quinan, só em homenagem até ao pai dele, que tinha naturalmente esse mesmo nome, deputado estadual pelo MDB. Foi um prazer recebê-lo, deputado. Obrigado por ter vindo. Olha, o prazer é todo meu. Eu quero aqui reafirmar a minha alegria de poder dialogar com você. O bate-papo com Paulo Berens é sempre inteligente, é um jornalista qualificadíssimo, que tem uma biografia rica. E na medida que a gente tem a oportunidade de estar ao seu lado, certamente isso é motivo de muito aprendizado e de muita honra.
Imagina, né? Aprendizado eu tive com o senhor aqui, tem todos os programas com todos os convidados, mas com o senhor em especial, a quem eu ainda estou procurando conhecer um pouco mais, né? E vejo que o senhor é um político sério e eu gosto disso, nós precisamos disso. Obrigado mais uma vez, obrigado a você, telespectador, pela companhia. Grande abraço para você.